Mas aqui não. Pode falar? Olha, eu estou conseguindo te ouvir. Agora está saindo, né? Pronto. Então vamos lá, o Vive Assim Mesmo. Estou aqui com a equipe da CMTI, com toda a turma da Escola Superior do Ministério Público, para a gente iniciar esse bate-papo, que poderia ser informal, mas na realidade ele é essencial. Eu sou Júnior, servidor da gestão de pessoas. Em nome do setor, eu quero agradecer a presença de todos, hoje aqui reunidos, para que a gente possa falar sobre o que é essencial para a vida, as emoções. Quando a gente não aprende a lidar, a gerenciar essas emoções, nada na nossa vida funciona. Não tem nenhum pilar que se sustente. Nem a vida financeira, nem a vida amorosa, relacional, saúde física, mental, nada. Então é um prazer poder seguir com o nosso projeto voltado para o desenvolvimento humano. Nós, da gestão de pessoas, nós somos o coração do Ministério Público e nada como o órgão mais próximo do quadro de servidores e de membros para sentir as necessidades, não só técnicas, mas as necessidades afetivas, relacionais do nosso público interno, porque todas as decisões elas são pautadas nas nossas demandas, e somos humanos, antes de sermos qualquer outra forma de operacional, falando, né? Então, vamos lá. Eu escolhi um tema hoje para resgatar a sabedoria ancestral. Hoje a gente vai falar sobre emoções e eu fui buscar um conceito que baseia todo o meu trabalho. Além de servidor público, eu também sou terapeuta integrativo, trabalho com acupuntura, foi minha primeira formação, tem 15 anos que eu estou nesse ramo, aprendendo a me conhecer e levando autoconhecimento para a vida das pessoas. Então, nada mais justo do que honrar a sabedoria ancestral. Pelo menos 3.000 anos, a medicina chinesa e a acupuntura estão aí falando sobre algo simples que eu quero compartilhar com vocês. É um método simples que eu utilizo todos os dias nos meus atendimentos, que vocês vão aprender hoje e podem adotar no dia a dia de vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, vai ficar mais fácil da gente acompanhar. Eu só queria que vocês me confirmassem se dá para ver. Olha, tem aqui. Tem que fazer aqui. Uma janela. Pronto. É esse aqui no meio. Pronto. Vamos compartilhar. Então, aqui eu posso... Agora já aparece lá, né? Isso, vai aparecer. Pronto. Mas ali está aparecendo. Passa com a setinha do lado. Teste. Não, não é esse. Seria isso aqui, hein? Pronto. Então, vamos lá. O que é emoção? Emoção é a reação mental e fisiológica a qualquer tipo de estímulo. Então, a gente vai olhar emoção com reação. A gente só precisa olhar para isso. Emoção sempre vai ser uma reação. E ela pode ser mental e fisiológica, qualquer estímulo. Essa reação, ela sempre vem com a nossa percepção dos nossos 5 sentidos. Qualquer coisa que a gente vê, ouve, sente, através dos 5 sentidos, ou dos pensamentos e sentimentos, a gente tem uma reação. E essa reação, a gente dá o nome ela de emoção. Essa reação pode ser psíquica. Como a gente interpreta? Vamos supor, se pelo meu sentido da visão, eu vi algo que me desagrada, eu interpreto isso como algo negativo. Então, a reação que eu posso ter é de esquiva, de raiva, de luta, de fuga, de medo. Essa reação é a emoção. Então, é sempre o significado e a importância que a gente dá. Isso no contexto psíquico, mental. No contexto físico, às vezes, a gente tem reações que são motoras. Por exemplo, se eu ouvir algo que eu sinto que é perigoso,
A minha reação motora pode ser luta ou fuga. Eu posso ter uma reação glandular, meus hormônios, eu posso disparar adrenalina, ficar com os batimentos acelerados e fugir, ou correr, ou atacar. Eu posso somatizar. Às vezes, você sente, por exemplo, ao olhar alguém, aquelas borboletas no estômago, não é isso? É uma somatização. Ou, às vezes, um comportamento. Quando esse comportamento é repetitivo, a gente pode ver se esse comportamento ele é saudável ou não. E aí a gente pode fazer um bom diagnóstico de como andam as nossas emoções. O meu comportamento, ele é receptivo, ele é agressivo, ele é violento, ele é neutro, ele é agradável? Qual é o retorno que eu tenho das pessoas? Então, conforme a gente pode, inclusive, observar nas nossas relações, a gente pode ver como é que está a nossa emoção. Isso é uma forma de medir nosso padrão emocional. E para a medicina chinesa, existem 5 emoções principais. A primeira delas, a raiz da mente, a raiz de todas as emoções, é o medo. O nosso medo está ligado ao nosso senso de sobrevivência. O medo é importante, porque o medo dá para a gente precaução. Só que o excesso de medo paralisa. E aí existem os distúrbios, por exemplo, o pânico. Essa emoção está ligada, por exemplo, ao nosso senso de autopreservação. Ela é importante para a vida. É por causa do medo que a gente não pula de um prédio, porque a gente sabe que existe a lei da gravidade e que, por conta da manutenção da vida, a gente tem que ter cuidado, cautela. O excesso de cautela paralisa a vida. A outra emoção é a raiva. A raiva é importante, porque ela tira a gente do lugar. Aliás, quando a gente está muito vibrando no medo, é a raiva que tira. Eu cansei disso. Eu cansei de ser um covarde. Eu vou enfrentar. Então, a raiva é positiva. No excesso, essa raiva se transforma em ódio, em ira, em violência. Então, a gente começa já a perceber que as reações elas não são nem positivas e nem negativas. Elas são o que são. Depende de qual a dosagem e de como a gente lida com elas. A gente vai já olhar isso mais na frente. A próxima é a ansiedade. A ansiedade é natural do ser humano. A ansiedade é simplesmente a nossa capacidade de antever, de planejar. Só que se a gente está muito preocupado com esse futuro, a gente também entra num estado psicótico, neurótico, nervoso. Excesso de preocupação também paralisa, porque afeta diretamente na nossa saúde. A ansiedade é um estado natural, porque ela faz com que a gente planeje, avalie as possibilidades futuras. E isso em excesso gera ansiedade e transtornos de ansiedade. A próxima é a preocupação, que é parente da ansiedade. Ela faz com que a gente reflita muito, avalie os prós e os contras, mas o excesso dela também afeta principalmente o nosso sistema digestivo. Na medicina chinesa, a preocupação está ligada ao estômago e baço. Então, pessoas que são muito preocupadas, elas geralmente sentem logo o estômago. Se alguém estiver se identificando, não é mera coincidência. E, por fim, a tristeza, que também é importante. A tristeza, ao contrário da raiva, ela tem a função de... A raiva é puro movimento. A tristeza, não. É o nosso momento de introspecção. É importante que a gente viva os nossos lutos ao longo da vida. Quando a gente perde alguém, quando a gente termina um ciclo, é importante chorar para liberar, para extravasar as nossas emoções. Só que se ficar muito tempo preso no padrão da tristeza, a gente também deixa de viver. Então a gente já começa a perceber nesse comecinho de bate-papo a importância das emoções e o quanto elas podem ser prejudiciais e também importantes para a nossa vida. Porque quem só vive planejando, quem só vive se movimentando aqui como esse movimento saudável da raiva, se de repente essa pessoa vive nesse ritmo incessante, a gente vai já olhar isso em relação ao trabalho, a gente não vai ter um momento, por exemplo, de desacelerar, de ter os nossos momentos só nossos, de solitude, que é importante para a gente ficar com a gente mesmo. Tá o tempo inteiro demandando dos problemas e das questões, né, do dia a dia. Esse símbolo resume bem o que eu estou falando na linguagem da medicina chinesa, que, como eu falei, tem 3.000 anos aí de história, pelo menos. Ela representa os 5 elementos, tem esse símbolo meio no meio que eu quero que vocês olhem. Ele é a base do que eu vou falar hoje. Se vocês aplicarem esse diagrama na vida de vocês, vai fazer total diferença. E hoje eu vou ensinar a técnica que eu utilizo comigo, com os meus atendimentos. Hoje vocês vão sair daqui craques, técnicos, terapeutas de si mesmos, olhando esse símbolo no meio que eu vou já explicar. Bom, então a nossa qualidade de vida vai depender de como a gente lida com essas reações. Se a gente lida bem, a gente vai ter qualidade de vida. Se a gente não lida bem,
com essas reações que são naturais, inerentes da nossa espécie humana, a gente não vai ter uma boa qualidade de vida. Essas reações a gente pode reprimir. Por exemplo, quando eu sinto raiva, tristeza, preocupação, ansiedade, eu posso reprimir, se é uma pessoa muito controlada. Isso é muito comum nos homens, reprimir, né? E aí vai buscar vazão de outras formas, né? Vai extravasar, às vezes, tentando até anestesiar, no futebol, na cerveja, enfim, no jogo. Reprime. Outras pessoas vão ter essa capacidade de sentir as emoções e dar vazão. Isso aqui parece mais saudável, né? Mas a gente vai já chegar num encontro aqui, num coletivo, num conjunto aqui de o que é mais saudável? Explodindo. Tem pessoas que lidam com suas reações, explodem de qualquer jeito, às vezes porque já reprimiu muito. Então, a gente tem 3 opções aqui de como lidar com essas reações, ou reprimindo, ou explodindo, ou então sentindo cada uma delas no seu tempo, no seu momento, e dando vazão. Esse é o esquema, esse é o seguro, esse é o segredo da coisa. Esse símbolo, ele tem pelo menos 3.000 anos. Ele simboliza, desse ladinho branco aqui, um polo, um lado da coisa, e o outro lado da coisa. A gente é o todo, a natureza, a vida, nós humanos, a gente é o equilíbrio entre 2 polaridades, positivo e negativo, entre reprimir e explodir. E a gente percebe que esse movimento é uma dança. São 2 opostos complementares interagindo e é onde a gente pode experimentar o equilíbrio, o meio. Esse símbolo significa a harmonia, o equilíbrio, a dosagem, nenhum nem outro, nem 8, nem 80, mas o meio termo, o centro. Se a gente girasse esse círculo aqui rapidamente, a gente poderia associar ele a uma máquina de lavar roupas, ou uma descarga, ou um pneu, girando muito rápido. Quanto mais a gente está no extremo, mais a gente vai para fora. Pelo movimento físico, sair pela tangente, como um carro fazer a curva acelerado, ele vai perder a aderência e vai embora. Perde a tangente. Então, quem está na extremidade, quem vive no 8 e 80, quem vive só reprimindo ou só explodindo, está no desequilíbrio. A qualidade de vida saudável é quando a gente está no centro. E a gente, em relação às emoções, a gente tem que dar vazão para as emoções, sentir. Se está triste, deixa a tristeza acontecer, olha para ela, entende o que essa tristeza quer expressar. Se permite, às vezes, a gente, especialmente as mulheres hoje em dia, que tem que ser forte, os homens têm que vestir o tempo inteiro a sua armadura, homens de ferro, mulheres de ferro, multitarefas, tem que aguentar. Aguentar o quê? Ao custo de que reprimir tanta coisa? Explodir também não é bom. A gente vê muitos casos de violência. Geralmente, quem está explodindo é porque já está cheio. Mas vamos seguir aqui. Aqui, de um lado, a gente tem a palavrinha yin, e do outro lado, yang. O nome desse símbolo é isso, yin e yang. Na medicina chinesa, significa 2 polos, um masculino e um feminino. A gente vai aprofundar aqui. Só para completar esse raciocínio, quem reprime desequilibra, quem explode também desequilibra. O equilíbrio está no meio. Tá? Quando a gente sente, vive, não nega nada. E a gente dá vazão com equilíbrio, com assertividade, com inteligência emocional. Então, quem compreende a filosofia do Yin e do Yang, compreende a filosofia da vida. A ciência, a medicina chinesa fala que, uma vez que você assimila esse equilíbrio, entende que nas polaridades a gente experimenta os 2 limites da vida, mas que o saudável está no meio, a gente compreendeu tudo. Se a gente aplicar isso na vida, nos relacionamentos, no trabalho, a gente vai sempre caminhar para o equilíbrio. Então, o Yin, o Yang, é o princípio fundamental da medicina chinesa, e ele trata da relação de 2 forças opostas. Elas se complementam e promovem vida, saúde e equilíbrio em todos os sentidos. Aqui, mais uma vez, o símbolo, o Yin e o Yang, e aqui a gente vai falar, por exemplo, exemplos práticos do Yin. A noite. A noite é considerada Yin. A lua, em contrapartida, o dia e o sol. A vida não é só noite e nem é só dia. Nem apenas lua, nem apenas sol. Pode ver, é um contraposto do outro, e os 2 juntos formam um dia. A lua é importante para que a gente possa dormir, é justamente o nosso repouso, que a natureza também repousa. Pode ver, à noite todos os animais se recolhem, as plantas começam a fazer um movimento já contrário,
elas já começam a liberar oxigênio na nossa atmosfera e a gente já começa a se recolher para os nossos órgãos se regenerarem, porque passaram o dia inteiro em atividade. Então, essa é a natureza não só humana, mas dos animais, do reino mineral, vegetal. Essa é a dança da vida. Não se pode viver somente no dia ou somente na noite. Inclusive, quem troca o dia pela noite está em desequilíbrio. As pessoas que vivem de plantão ou que aprenderam a ter um estilo de vida assim desequilibrado, sentem no corpo e nas emoções esse peso, que a gente precisa acompanhar a natureza, esse ciclo. A gente precisa ciclar, como toda a natureza. O frio é yin, o quente é yang, e o morno é mais adequado. Tem pessoas que preferem o frio, mas ninguém vive no frio extremo, da mesma forma que ninguém vive no quente extremo. Um depende do outro para que a gente encontre o nosso clima ideal. Mas os dois fazem todas as estações. O repouso e a atividade, como eu já falei, são importantes. Quem fica só no repouso fica sedentário. Quem fica só na atividade se sobrecarrega. A gente pode falar aqui sobre os workaholics. A galera que está o tempo inteiro em atividade, fazendo mil coisas, né? As mulheres e os homens multitarefas. É nocivo. Então, a gente já começa a perceber, aplicando na prática, que quem está só no yang está sempre se movimentando, sempre carregando o mundo nas costas, geralmente tende a carregar os problemas de todo mundo e assumir responsabilidades para si, e às vezes esquece do repouso, do descanso. Seguindo, o yin representa o dentro e o yang fora. A gente vê uma sociedade completamente preocupada com a maquiagem, com a imagem, com o externo, com a aparência, com a embalagem, a gente esquece do dentro. Hoje a gente está falando do dentro, a gente está falando de emoções. A gente está falando de mente. A emoção é a reação da nossa mente. Como a nossa mente interpreta o que a gente sente dentro e reflete fora. Então, hoje a gente está fazendo um grande favor para a gente parar, para aprender um pouquinho mais sobre como é a gente dentro e como isso pode influenciar fora. Ou seja, estamos equilibrando yin e yang, dentro e fora, porque a gente é tudo isso. A gente não é só fora e nem só dentro. A gente é o todo. E aqui, o yin é a emoção e o yang é a razão. Aqui a gente pode fazer uma autoanálise. Será que eu sou mais emoção ou mais razão, Júlio? Não tem problema se tem pessoas que são mais racionais. Da mesma forma que não tem problema quem é mais emocional. Mas as pessoas que são somente emocionais e tendem a ficar nesse polo, elas sentem muito o coletivo, tendem também a ultrapassam a empatia. Então, se afeta muito com o problema das pessoas, com o problema, com as dores do mundo. Em contrapartida, quem é muito razão já é muito individualista. Está muito na defensiva, chega a ser frio, chega a ser indiferente. Então, a razão, ela precisa ser equilibrada com a emoção, os dois são importantes. Porque um sente e o outro vai tomar a decisão. É a razão que decide. Mas ele vai decidir com base em quê? No que ele sentiu. Aplicando aqui para a gestão de pessoas, eu digo que a razão é a administração superior. É o gabinete do PGJ, é a SUGADM. E a emoção é a gestão de pessoas. A emoção é quem está na promotoria agora. Vocês é quem sabe como é que funcionam as unidades de vocês, como é que é o público, quem são os servidores, quais são as demandas reais deles. Então, vocês sentem. Então, quais são as nossas necessidades profissionais, técnicas, estruturais, quais são as nossas necessidades afetivas, de relacionamento, o que precisa ter para ter equilíbrio? E aí repassa para a administração superior ou para o chefe imediato para tomar as decisões. Então, a gente percebe aí na prática, no dia a dia do Ministério Público, como a gente pode aplicar a teoria do yin e do yang na prática. Como sentir as nossas necessidades e como viabilizá-las. Emoção e razão. Sentir e decidir. E de uma maneira agora bem leiga, mas assim, as pessoas acabam aprendendo mais fácil usando esse termo que eu vou falar agora. Feminino e masculino. Eu não gosto muito, porque fica muito puxando para o homem e mulher. Por exemplo, eu sou um homem, biologicamente falando, mas eu sou mais yin. Eu sou bem mais do sentir. Não é à toa que eu trabalho com terapia, porque eu gosto de entrar nesse lado mais emocional, afetivo. Mas isso não define a minha sexualidade. Mas é um termo que utiliza. Por exemplo, a psicologia fala muito, é o lado feminino, a energia feminina, a energia masculina. Se a gente puder entrar nesse mérito, a gente considera feminino e masculino para dividir uma coisa, que os dois juntos fazem a vida. A vida biológica só existe com a união entre masculino e feminina. Vou falar agora de gametas. Um espermatozoide
e um óvulo. Se fosse só o óvulo, não tinha vida. Se fosse só espermatozoide, também não. Então, é o casamento dos dois. Então, nenhum é mais importante. Aqui a gente vai desconstruir uma coisa muito importante, que inclusive é tema de conflitos, de muitos problemas que eu atendo todos os dias. O masculino, culturalmente, se colocou num lugar de maior. É aquela coisa da razão, da mente, da decisão. Ao longo da construção cultural histórica da nossa sociedade, o masculino colocou o feminino como menor. E a gente acabou de ver aqui pela teoria que os dois são complementares, é o casamento dos dois que faz a vida. Não existe um de ser mais importante. Se a gente continuar nessa discussão do quem é mais importante, a gente vai continuar saindo do equilíbrio. Quando a gente viu que aqui é o casamento, os dois são igualmente importantes, os dois são complementares. E aí a gente segue um pouquinho. Só para a gente... eu estou trazendo esse pensamento da medicina chinesa, só quero informar que essa medicina ela é ancestral, é uma ciência, uma filosofia de vida. Ela tem pelo menos 3.000 anos, ela trabalha com vários métodos, entre eles a acupuntura, que a gente não vai aprofundar muito aqui, porque o nosso tempo aqui é um pouquinho corrido, mas é uma medicina que olha a gente como um todo, tá? Corpo, mente, emoções, energia e espírito. Eu gosto disso e me apaixonei pela medicina chinesa porque ela não olha somente para a doença, não olha só para o conflito, ela vai olhar o todo, onde que está, e olha só o tanto de métodos que ela tem. Ela trabalha com o corpo físico, trabalha inclusive com parte voltada para alimentação, estilo de vida, meditação, prática de Tai Chi Chuan, então a gente trabalha tudo, porque a gente entende que o ser humano ele é holístico. Às vezes você diz que o seu problema é financeiro, mas o financeiro vai atrapalhar em tudo, porque é um pilar, a nossa vida é um prédio. Se tem uma estrutura comprometida, vai derrubar tudo. Então, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, tá? Então, aqui uma ilustração bem simples do que a gente estava falando do Yin e do Yang. A gente tem um cérebro que decodifica essas reações, como interpreta o mundo lá fora. A gente tem o hemisfério direito, que ele faz a leitura mais criativa, mais lúdica, é o nosso lado arte. E do outro lado, o nosso lado mais lógica, mais decisão, raciocínio. Então, fazendo aqui mais uma ilustração para a gente aprofundar, tem um lado que sente melhor, é o lado nosso intuitivo, e o outro analisa. Tem um lado que é mais subjetivo e o outro é mais objetividade. E os dois são igualmente importantes. Os dois são complementares. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Ministério Público também. Aqui a gente, inclusive, tem uma lei da constelação familiar. Pertencimento, é a primeira lei da constelação. Como eu falei hoje que a gente vai falar sobre práticas integrativas, hoje eu vou aprofundar bem nisso. Medicina chinesa e constelação. São duas ferramentas de tempos diferentes, mas todas elas se casam. Isso que eu gosto, porque nenhuma exclui a outra. O pertencimento é a nossa necessidade principal. O ser humano ele prefere morrer a não pertencer. A gente tem que pertencer a um grupo. A gente se sente pertencente vivo quando a gente encontra o nosso bando, o nosso grupo, a nossa tribo, a nossa família. Quando o homem não se sente pertencente, ele se sente uma folha ao vento, ele perde a raiz. É o pertencimento que dá a sensação de enraizamento. Só que ela precisa também da hierarquia, porque o senso de pertencimento obedece quem veio antes. A hierarquia é importante, tanto quanto o pertencimento, eles se casam. São duas leis da constelação. Quem tem dificuldade com a hierarquia, por exemplo, tem problema com pai e mãe para receber ordens. Então vai ter dificuldade com o chefe, com o superior, com o colega, ou então com o subalterno também, com o funcionário que tá ali recebendo ordens. Então é importante a gente olhar para isso sem aprofundar, que a gente está falando de Yin e de Yang o tempo inteiro. Então imagina uma pessoa que tem restabelecido o seu enraizamento familiar, o seu lugar valorizado na empresa, na instituição, nas suas relações com seu companheiro, com a sua companheira, e obedece quem veio antes. Lembrando que nas relações de casal, a hierarquia é igual, tá? Não tem maior nem menor. Eu digo nas relações familiares, os nossos pais, os avós, quem veio antes, eles são superiores. Eles sabem mais, porque estão há mais tempo na Terra, então podem compartilhar mais, tá? E aqui também no Ministério Público e nas nossas relações de trabalho, é importante que a gente deva obediência à hierarquia, porque é a ordem que coloca as coisas organizadas. É a ordem que coloca o equilíbrio em funcionamento. Sem hierarquia, sem ordenamento, só tem desordem e não tem progresso. A nossa bandeira fala isso. Ordem e progresso é um conceito muito yang.
Sem ordem não tem progresso, tem caos. E agora sim, eu gosto muito de usar esse conceito. O yin, ele é sim, o outro é não. É como se a gente fosse agora trazer um pouquinho o lado da mãe. É aquela mãe que sempre passa a mão na cabeça, aquela que acolhe, que põe no colo, que diz sim, tá bom, eu deixo, eu permito. E por outro lado, gente, isso é uma metáfora, tá? Tem aquele movimento do não, que está sempre não pode, é o da proibição, da restrição. Agora imagina uma pessoa que está sempre dizendo sim, fica muito permissivo, fica muito solto. Da mesma forma, quem vive só castrando, não pode, não pode, não pode, está reprimindo. Como eu já falei, se reprime demais, adoece, desequilibra. Se solta demais. Buda fala que o segredo da vida é como uma corda. Ela tem que ser afinada. Não pode ficar muito frouxa, senão desafina, e também não pode esticar muito, senão arrebenta. Então a gente está falando o tempo inteiro de equilíbrio. Então é sobre sim e sobre não. Fica aquela dica. Quem tem dificuldade para dizer não tem que aprender a desenvolver mais o seu lado yang. Por que não quer dizer não? Por que tem medo de perder? Será que tem medo de ser desaprovado, de perder o emprego, de ser julgado? Pertencimento. Será que tem medo de não pertencer e por isso não sei dizer não para as pessoas? A gente pode dizer não com muito amor. Isso é um processo de autenticidade, mas vamos lá para adiante. De um lado, a gente tem a descontração, a distração é importante principalmente no ambiente de trabalho, e a gente tem o foco. Então, por exemplo, se o setor precisa de muito foco, a gente vai lá, como equipe, bater a meta, desenvolver, né, a ação, mas é importante que tenha os momentos de descontração, porque se for só foco, a turma pifa, cansa, exaure. Da mesma forma, se ficar muito só descontração, não vai conseguir bater metas, não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir produzir. Então, percebem como é importante a questão do equilíbrio? Energia feminina e masculina, mais uma vez. A nossa conduta depende do padrão de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E tudo isso quem rege é a nossa mente, o nosso ego. O nosso ego, ele tem um conflito. Ele sempre faz com que a gente tenha esse senso de individualidade, mas às vezes ele leva a gente para o individualismo. A individualidade é a nossa identidade, a autenticidade. Ele é inclusivo. O individualismo leva para o egoísmo, egocentrismo, exclusão. É muito importante eu falar isso, porque a gente trabalha com pessoas. E quando a gente trabalha com coletividade, com público, é importante que a gente saia do individualismo, que é exclusivo, excludente, egocêntrico, eu só penso em mim, nas minhas necessidades, eu só vou para o setor para ganhar dinheiro, eu só quero saber do meu salário no final do mês, e eu não quero contribuir. Quando eu tenho responsabilidade com o meu papel, e eu tenho uma mente mais de individualidade, onde eu sei qual é a minha importância, mas eu também sei qual é a importância do outro, e sei que juntos a gente faz essa máquina girar, a gente se respeita, ninguém pisa em ninguém, o interesse não é só mais meu, é coletivo, e a gente está sendo autêntico e inclusivo. A gente vai conseguir, inclusive, respeitar a diferença do outro, porque dentro da natureza dele, ele também é um mar a ser equilibrado, ele também tem as questões dele, eu respeito as deles e respeito as minhas. Tá? Essa é a nossa natureza, os alimentos são assim, ninguém disputa, vocês podem ver no reino animal, todo mundo faz o seu papel, a gente sabe que existe a cadeia alimentar, mas eles não andam se matando por ego. Todo mundo se respeita, todo mundo respeita o rei, sabe que ele é o maior, né? O rei da selva. Então a gente pode trazer esse exemplo para o nosso dia a dia, tá? Então, já que a gente falou em mente, eu vou trazer agora, por exemplo, algumas coisas importantes, só para a gente agora caminhar para o final. Tem uma campanha sobre o Janeiro Branco, que fala sobre a mente, né? O que você não resolve na sua mente, o corpo transforma em doença. É muito importante a gente olhar para isso. Porque aquilo que a gente cala e reprime, as nossas emoções, principalmente nós homens, agora eu quero falar para você, homem que está assistindo. Culturalmente, a gente aprendeu que a gente tem que ser durão, que homem não chora. E a gente vai já falar sobre isso rapidamente. Qual é o prejuízo disso? Engolir o nosso choro. Não querer mostrar a nossa vulnerabilidade. Isso se transforma em violência, em números que são aterrorizantes. Eu vou falar um pouquinho porque é importante deixar isso registrado. Mas a gente vê agora, o corpo transforma em doença, aquilo que a gente não libera, não deu vazão, tá?
Essas são as doenças psicossomáticas, isso já é ciência, tá? É a psique, mente, e o soma é o corpo. Então, as doenças da mente somatizadas no corpo, tem uma ciência hoje chamada psicossomática, foi um curso que eu fiz, que é maravilhoso. O corpo fala. Eu adoraria abrir agora para perguntas e para perguntar onde você dói, que eu ia poder dizer onde é o seu conflito emocional. Mas a gente pode deixar isso para um próximo momento. O Freud, o famoso pai da psicanálise, fala que as emoções não expressas, elas não morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Isso é importante, porque essas emoções elas não vão sair só no corpo físico, em doenças psicossomáticas. Elas vão afetar as nossas relações interpessoais, as nossas relações afetivas com nossa família, a nossa vida lá fora, vai afetar, inclusive, a nossa prosperidade. Então, às vezes, você está com um problema financeiro, não consegue engajar nada, nenhum projeto, de repente são emoções reprimidas ou então extrapoladas. Tá? O pai da medicina, a medicina nossa hoje, quem trouxe esse conceito da medicina foi Hipócrates. Ele diz, não olhem para a doença, olhem para o doente. Isso bate com a medicina chinesa. Se alguém chegar para mim, Júnior, hoje eu tenho enxaqueca, eu não vou olhar para a enxaqueca. A enxaqueca foi o que trouxe esse cliente para mim. E vou olhar por que ele sente. Qual é o estilo de vida? Onde é que está desequilibrado? Ele é mais yang ou mais yin? Ele está reprimindo ou está extrapolando? Como é que eu faço para levar esse paciente, esse cliente para o centro? Então, eu não vou olhar para a doença dele, eu vou olhar para o doente, para o estilo de vida dele, para os hábitos, para os comportamentos, para as feridas, para as dores, para aquilo que ele reprimiu ou para aquilo que ele está extravasando sem assertividade, sem equilíbrio. Então, o pai da medicina, 420 anos antes de Cristo, ele já dizia que o poder de cura está dentro do cliente, do paciente. Eu acredito nisso, tá? Mas a gente também considera o que o Galeno, 129 anos depois de Cristo, ele é o pai da alopatia, um remédio de caixinha de farmácia, ele diz que o poder de cura está no médico e está no remédio. A gente não vai excluir, porque a gente já aprendeu aqui que o ego exclui. Então, toda vez que eu excluo, eu só considero os meus, então o outro não presta, é errado. No mundo sadio, todo mundo tem direito de pertencer. É no pertencimento que os diferentes, as divergências começam a interagir com harmonia. É a democracia. Então, eu considero também importante a medicina trazida por Galeno, que tem um remédio que é importante e que a importância, a presença do médico é muito importante. Isso é medicina alternativa, integrativa, complementar. A gente não exclui nada, a gente soma. Quanto mais informação, a gente trazendo o ancestral, trazendo o atual, a gente leva a saúde, qualidade de vida para as pessoas e para a nossa vida. Então, trazendo um pouco, eu sei que tem pessoas que também transitam por esse universo mais religioso, tem uma frase bíblica que fala que o reino dos céus está dentro de nós. O que ele está dizendo? Que o segredo está dentro, lá dentro do yin. É a mesma coisa que a cultura grega traz. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase está esculpida lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Se aquilo que tu buscas não encontrares primeiro dentro de ti, você não vai encontrar fora. Romanos fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, é por aí. A gente já para bem aí. A renovação da nossa mente, a nossa mente convencional, ela estava sempre o tempo inteiro buscando a informação fora, se comparando, culpando, justificando, quando a gente tem uma grande oportunidade agora de olhar para a nossa mente, dos nossos padrões. Como eu posso organizar isso em mim? E o Jung, para mim, que é uma grande referência na área da psicologia, ele fala que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, o segredo é olhar para dentro. Tá? O ego ferido, mente ferida. Mente em desarmonia. Mente sã, corpo são. Se a nossa mente está em desarmonia, o corpo também vai ficar. Tá? Então, o ser humano é um ser biopsicossocial. Bio, vida física, psico, mente lógica e criativa, ou seja, essa mente lógica é o yang, e a criativa é o yin. E social, relações. Então, a gente é vida física, mente lógica e criativa e relações. Ou seja, a gente influencia o ambiente que a gente vive e a gente também é influenciado. A gente tem um poder, então, de estabelecer a paz ou a guerra.
a gente tem um poder de incluir, ou seja, de levar a paz, e o mesmo poder para fazer a guerra, se a gente excluir. Olha o tanto de coisa que a gente já falou só aqui. Então, usemos essa nossa humanidade para incluir e para olhar para o nosso lado físico, para o nosso lado mental, emocional e para as nossas relações. Eles são igualmente importantes. E aqui é o símbolo final. Só para a gente falar, já chegamos no final, mas eu quero trazer alguns números rápidos para deixar aqui consignado essa informação. Principalmente em relação a nós homens, porque culturalmente somos nós que reprimimos as nossas emoções. E elas extravasam, como Freud fala, extravasam em números. Vamos lá. 6 em cada 10 homens concordam que foram ensinados a não expressar suas emoções. 7 em cada 10 homens concordam que foram ensinados a não demonstrar fragilidade. 4 a cada 10 homens se sentem solitários sempre ou muitas vezes. 6 a cada 10 homens afirmam lidar com distúrbios emocionais. 82% dos moradores de rua são homens. 95% da população carcerária é de homens. A expectativa de vida dos homens é de 7 anos a menos do que das mulheres. 91% das mortes por homicídios têm homens como vítimas. 76% dos suicidas são homens. E 90% desses homens apresentam algum tipo de transtornos mentais. Isso foi retirado agora, um boletim da Organização Mundial de Saúde de 2022. Essa pesquisa eu trouxe agora. 95% dos assassinatos no mundo são cometidos por homens. Em 2021, a cada 10 minutos, uma mulher foi vítima de estupro e de feminicídio. E a cada 7 horas acontece isso no Brasil. 84% das cadeiras do Senado são ocupadas por homens. Então, a gente percebe que, em algum momento, historicamente, o homem, o masculino, exacerbou e diminuiu o feminino. A nossa função agora é organizar. Sabe como é que a gente vê isso? Quando a mente engole as emoções. Então, hoje a gente sai daqui com uma nova reflexão. Eu quero deixar plantada uma semente. Onde que eu continuo me reprimindo? E onde que eu nego o meu feminino? Quem foi que disse que feminino é coisa de... Eu não vou usar o termo, mas é negativo. Quem foi que disse? A gente está vendo. Se a gente perpetua isso, a gente vai continuar aumentando esses números. Vocês querem participar sendo um desses números? Como autor, como vítima? Não. A gente quer paz. A gente já cansou de tanta guerra. Então, para a gente utilizar na prática a teoria do Yin e do Yang, a gente pode perguntar às pessoas mais próximas, familiares, amigos, colegas de trabalho, quais são as nossas principais características. Tá? Pergunta para as pessoas, para quem mora, para a esposa, para o filho, gente, qual é a minha característica? Essas são as minhas características. As positivas a gente, óbvio, mantém. E as negativas a gente tem como lição de casa, tá? E eu quero que vocês levem isso para casa. Vamos retificar, vou trabalhar isso. Ah, entendi, eu tenho esse comportamento que é negativo, ok. Então, esse é meu desafio. A segunda forma de praticar o Yin e Yang é se auto-observando. Eu estou muito assim ou muito assado? Eu já entendi, o equilíbrio, é o meio. Então, eu preciso, às vezes, experimentar as polaridades para compreender que não é um nem outro. Eles fazem parte, mas os dois querem me ensinar que o caminho do meio é mais saudável. Observe e respeite a individualidade, a identidade, a natureza das pessoas no ambiente social e de trabalho. Então, a gente agora, hoje, está olhando diferente para os colegas de trabalho. Todo mundo vive as suas questões, os seus desafios, assim como a gente. Cabe a nós sermos não mais excludentes, mas inclusivos, no sentido de acolher a diferença, a diversidade e os limites do outro, para que a gente possa viver melhor, né, como pessoas, como servidores, como seres humanos. E se necessário for, se só o Yin e o Yang não estiver na prática funcionando, você pode buscar ajuda profissional, tá? Aqui tem uma frase para finalizar: somente quando reconhecemos os nossos desequilíbrios, podemos retificar a nossa conduta, fortalecer a nossa identidade, equilibrar nossa vida e o mundo em que vivemos. Essa frase é muito famosa de um pensador atual, na realidade sou eu mesmo que criei essa frase. Eu quero deixar ela no coração de cada um de vocês. Eu quero agradecer a presença e a participação de todos, para quem eu não conhecia meu trabalho. Além de servidor, eu sou um ser humano que há alguns anos
atravessou uma depressão, porque eu também neguei as minhas emoções, eu neguei a minha natureza, a minha identidade. Eu não sabia dizer não, e eu apliquei na minha vida a teoria do Yin e do Yang. Aprendi 15 ferramentas, desenvolvi um método, eu me tirei do fundo de um poço, eu não entrei no ranking, eu não cheguei a me suicidar. Hoje eu sou a prova viva de uma pessoa que a vida me colocou nessa situação para aprender tudo isso. E hoje é um privilégio para mim abrir a minha voz, esse espaço, para compartilhar com vocês o que me salvou e que hoje ajuda a salvar outras vidas. Um abraço carinhoso em todos vocês. Eu consigo aparecer aqui. Eu quero agradecer a equipe que está aqui presente, a toda a turma da Escola Superior do Ministério Público, a quem ficou aqui. Nossa, nós temos 31 pessoas online. Eu estou muito emocionado e muito feliz, porque dizem que o santo de casa não faz milagre, né? As pratas da casa, né? Em 2017, eu tinha uma função de confiança, eu vou abrir aqui o protocolo, eu tinha a função de confiança, FC1, eu estava no auge de um conflito pessoal, e eu pedi licença para minha chefa, a dona Ivoneide, à época, coordenadora, falei, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso sentir as dores das minhas emoções e aprender com elas o que eu estou negando, estou fugindo delas. Então, para que eu não seja mais um nesse ranking tão doloroso, deixa eu fazer esse processo. Então, eu lembro que eu entreguei, eu não estava conseguindo contribuir, não estava conseguindo concentrar. O momento pedia que eu me recolhesse e eu não tive vergonha de me colocar vulnerável, de pedir ajuda quando for necessário. E às vezes a gente fica calado aqui, sofrendo. Não façam isso por vocês, nem pela família de vocês, nem pelo mundo. O mundo precisa de pessoas corajosas, que abracem suas sombras. Não tem problema nenhum ser frágil. Aliás, é na nossa maior fragilidade que está a nossa maior força. E eu descobri que foi olhando a minha maior fragilidade que eu estou aqui hoje palestrando para vocês. Ninguém me colocou aqui, eu me coloquei. Porque eu fui ousado em atravessar o meu deserto, a minha sombra, e aprender um monte de coisa. Eu sou profundamente grato aos meus professores e meus mestres da medicina chinesa e de várias outras ferramentas que foram aparecendo. Foram anjos que trouxeram conhecimento. E hoje é um privilégio dar voz para tudo isso. A gente está aqui juntos, a gestão de pessoas é o coração desse Ministério Público. Procurem a gente, quem quiser conversar, quem quiser pedir orientação, não só técnica, profissional, mas também afetiva, emocional. A gente tem um gabinete médico aí à disposição da equipe de psicólogos e médicos, e somos uma grande família, tá? A partir de hoje, eu quero que vocês se sintam mais do que servidores. Eu sinto que vocês se sintam participantes, familiares dessa grande instituição que é uma família, tá bom? Um beijo bem grande. Eu quero agradecer o pessoal da CMTI também, que está aqui presente com a gente, e pela oportunidade, pelo tempo precioso de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso encerrar? Então tá, gente, é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa para a gente compartilhar, mas quem sabe numa próxima oportunidade, ano que vem, se o Ministério Público permitir, nós, da gestão de pessoas, já quero consignar isso aqui também, estamos disponíveis para trazer mais conteúdo voltados para o desenvolvimento humano. Porque capacidade técnica, o computador tem. Quem opera ainda é o humano, e o humano é mais importante. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.